Olá, como vai? Tudo bem, caros estudantes? Vamos retomar então nosso estudo, vamos retomar então a discussão do nosso PET, do Plano de Ensino Tutorado do Governo do Estado de Minas Gerais, Secretaria de Educação. Vamos trabalhar os temas da semana 4 e 5. Na verdade, é um tema só, que é desdobramento dos temas que nós já trabalhamos nas 3 semanas anteriores, que é o tema da verdade. Esse Essa última semana começa relembrando um caso assim muito engraçado, muito interessante que aconteceu em 2018. Vocês devem se lembrar. Eu fiquei rindo desse caso durante um bom tempo e citei também nas minhas aulas, né? A pena, né? Estudantes, vocês têm geralmente uma criatividade assim absurda, assim, e ela já começa, diga-se de passagem, e ela já aparece muito cedo, como nesse caso aqui, né? O menino se chama Gabriel Lucas, mora no interior de São Paulo com 6 anos de idade, em Bocaína. No bilhete ele escreveu: Senhores pais, amanhã não vai ter aula, porque pode ser feriado. Assinado Tia Paulinha. É verdade esse bilhete. Então, esse bilhete viralizou, né? Todo mundo, eu inclusive recebi uns bilhetinhos assim também da escola, numa das escolas que eu dava aula, e assim, eu rachei de rir, né? Mas, né, esperteza à parte aqui do pequeno Lucas, com Gabriel Lucas com seus 6 anos, esse bilhete ele está relacionado à discussão do tema da verdade. Então, se um pai recebe um bilhete dessa natureza, em nome inclusive, assinado com o nome inclusive da professora, o que se vai pensar? É ou não verdadeiro? E ao longo da história, na filosofia e na ciência, nós teremos basicamente, a gente encontra duas concepções de ciência. E vamos trabalhar isso mais detalhadamente à frente. Mas vejamos só para que vocês possam compreender do que se trata. Prestem atenção nas seguintes afirmações. A Terra é maior que o Sol, pois nossos olhos conseguem ver o Sol de forma completa, mas não conseguem dimensionar a imensidão da Terra. O Sol se move em torno da Terra, pois de manhã o acordo nasce no leste, de tarde ele está no oeste. Os animais que existiram como nós os conhecemos, pois aprendemos com os livros sagrados que os animais foram criados só de uma só vez. Vamos pegar lá a Bíblia cristã, no Gênesis, diz que Deus criou tudo que existe nesse mundo em 7 dias. A família é a entidade natural, pois em todas as partes do mundo a família é a primeira célula de sociabilização do ser humano. Todas essas afirmações aqui, gente, elas, ao longo da história da humanidade e, sobretudo, do avanço do conhecimento científico, elas foram, do ponto de vista estritamente científico, eu estou fazendo essa ressalva porque a afirmação bíblica ela tem uma outra dimensão, uma dimensão da crença, da religião, e ali é muito mais uma metáfora para atribuir a Deus a criação de todas as coisas dentro de um contexto do que propriamente a descrição efetiva do que teria acontecido aqui na Terra. Então, a ciência, feita essa ressalva, a ciência apontou o quê? Que os organismos animais, que os organismos vivos, tal como nós conhecemos aqui no planeta Terra, é fruto de um processo minucioso, sistemático e de evolução que ocorre há bilhões de anos, diga-se de passagem, né? A sociologia veio a demonstrar que a família, tal como nós conhecemos, é uma criação, né, do século XV, no período da emergência da burguesia na Europa. A astronomia, né, já a Revolução Científica a partir do século XVI, com Nicolau Copérnico, com Kepler, Tycho Brahe, Galileu, Newton, enfim, esses grandes pensadores ocidentais desse período já demonstraram que a Terra não é o centro do nosso sistema solar, e sim o Sol, ou seja, a Terra que gira em torno do Sol. E mais recente, né,
E a partir do século XX, com as viagens espaciais, né, de russos e norte-americanos, e hoje de outros países, a China, enfim, outras nações desenvolvidas que têm condição de colocar foguetes lunares, foguetes no espaço, foguetes espaciais, né, percebe-se claramente a Terra girando em torno do Sol. Então, feito essa introdução, no decorrer do tempo, nós temos a gente verifica, há uma série de dentro do interior da filosofia, especialmente, a gente identifica um conjunto significativo de teorias sobre a verdade. Lá na antiguidade você tem o realismo, ou seja, a ideia de que a razão humana, a partir dos nossos sentidos, era capaz de captar o que estava no mundo tal como o mundo se apresenta a nós, portanto, era uma espécie de cópia da realidade, né? Mas o que se estabeleceu ao longo do tempo, e principalmente a partir desse cara aqui, ó, que é o iluminista do Immanuel Kant, deixa eu ver se está aparecendo aqui, ó, a crítica da razão pura, aqui, ó, aqui, deixa eu ver o nome, está aqui, está aparecendo bonitinho, Immanuel Kant, crítica da razão pura. É a ideia da verdade como correspondência, ou seja, você tem uma tese, você tem uma afirmação, e essa afirmação precisa estar ancorada, precisa ser demonstrada no mundo. O texto dá um exemplo bem interessante. Qual a capital do estado de São Paulo? A capital do estado de São Paulo é São Paulo. Mas se a gente disser que é Rio de Janeiro ou Belo Horizonte, é falso, porque na realidade é o estado de São Paulo. Os exemplos iniciais do texto, ou seja, o Sol gira em torno da Terra, os animais foram criados todos de uma só vez, a família é uma entidade natural, ou seja, todos os homens que nasceram já nasceram no interior de uma família. A ciência foi demonstrando ao longo do tempo que também são afirmações falsas, porque não se sustenta historicamente na realidade essas afirmações. Então, esse é o chamado teoria da verdade como correspondente. Vamos definir aqui, então. Você consegue perceber que a verdade não diz respeito nem à pessoa que diz algo sobre determinada coisa, nem à pessoa que se refere. Verdade ou falsidade diz respeito à relação entre esses dois pares, entre esses dois polos. A definição aqui. A ideia verdadeira é o conhecimento das causas, qualidades, propriedades e relações da coisa conhecida. E por seu conhecimento da causa, qualidades, propriedades e relações necessárias, ela é o conhecimento da essência da coisa conhecida ou do seu íntimo. Segundo essa teoria da verdade, a ideia de um objeto corresponde à sua estrutura mais essencial. Então, esse é um primeiro conceito de verdade. Então, esse conceito está muito relacionado à verdade do ponto de vista científico, do ponto de vista natural, vamos assim colocar. O filósofo alemão, esse cara aqui, ó, o Habermas, deixa eu mostrar a capinha aqui da obra. Eu peguei essas obras antes aqui na biblioteca, antes de começar a aula, para não ficar puxando o livro lá, e às vezes a gente puxa o livro errado. Então está aqui o Agir Comunicativo 1 e 2. Então, aqui nessa obra, Habermas vai defender a chamada tese do conhecimento ou da verdade em termos ético-político como um acordo intersubjetivo. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Acho que sim. Como um acordo intersubjetivo, ou seja, entre sujeitos, entre pessoas que têm como base de discussão, de procedimento, a racionalidade, a capacidade de pensar, de discursar, de discutir argumentativamente a partir de demonstrações racionais. Então, isso é um elemento que define, sobretudo, o ser humano.
E aí Habermas está apontando para a utilidade desse conceito de verdade no campo da política e no campo da ética. Por quê? No campo da política e no campo da ética. Porque no campo da ciência você pode e deve trabalhar com a ideia de uma ética, de uma verdade, da verdade, como correspondência, ou seja, 2 mais 2 precisa ser igual a 4. Todo metal precisa ser bom condutor de energia. A gravidade da Terra é 9,6 metros por segundo ao quadrado. Isso são dados objetivos, ou seja, você tem essa tese precisa estar comprovada, precisa estar lastreada na realidade. Do ponto de vista político, não. Do ponto de vista político, o que vale é o acordo entre sujeitos que são capazes de argumentar entre si de forma racional, respeitosa, segundo valores éticos mínimos relativamente aceitos por todos nós. A ideia, por exemplo, dos direitos humanos. Os direitos humanos, gente, quando falam em direitos humanos, infelizmente as pessoas, né, ficou, principalmente aqui no Brasil, ficou uma coisa, é uma coisa assim, acaba ficando uma coisa pejorativa, porque fica uma associação indevida, não que não é descabida, mas indevida por associar apenas ao papel que advogados e as respectivas comissões de direitos humanos dos legislativos têm ou fazem no sentido de garantir um mínimo de dignidade para a execução penal daqueles que cometeram crimes contra a sociedade, para que eles não sejam duplamente punidos pelo crime que já estão cometendo. Agora, quando nós falamos de direitos humanos, nós não falamos de direitos humanos só para garantir que haja uma execução penal minimamente adequada para esses indivíduos. Direitos humanos implica, sobretudo, na ideia deste conjunto material, deste conjunto de valores que nos possibilita, por exemplo, dar essa aula para vocês. O que eu estou dizendo? Direitos são conquistas e que nos humanizam e que nos dá a possibilidade de exercer e de apresentar o que há de melhor. Então, esses direitos, ao longo da história, foram consubstanciados aqui no Ocidente em 3 grandes grupos. Os chamados direitos de primeira geração, que são os direitos de liberdade, o direito de falar de pensar e de falar aquilo que deseja, o direito de ir e vir, o direito de defender posições políticas, de se organizar politicamente. Tudo isso faz parte aqui dos chamados direitos fundamentais de liberdade, o habeas corpus. Agora, outros direitos, eu citei há pouco da educação, são os chamados direitos sociais, ou seja, são os direitos que nos dão condições sociais para a vida. E, por fim, também há uma terceira condição de direitos, são os chamados direitos difusos, que são direitos de grupos específicos, de grupos étnicos, como os grupos indígenas, os quilombolas, mulheres, negros, idosos, infância e adolescência, aqui, por exemplo, codificada no Estatuto da Criança e da Adolescência. Enfim, e também está surgindo, né, os especialistas estão apontando uma 4ª onda de direitos relacionados com a questão do campo aí da internet. Enfim, pode ser que no futuro haja uma 5ª onda de direitos também, mas direitos está relacionado a essa perspectiva mais ampla, como nós estamos esboçando aqui. É disso que Habermas está falando, de uma verdade como um acordo intersubjetivo. Ok, vamos fazer aqui as questões então, página 118, é só na página 118 mesmo, vejamos só. Questão 1 caiu no Enem. Uma norma parece essa questão que caiu em 2017, se eu não me engano. Uma norma só deve pretender validez quando todos os que possam ser concernidos por elas, cheguem ou possam chegar enquanto participantes de um discurso prático, um acordo quando a validade dessa norma. Então vamos ler de novo, ficou um pouco confuso. Uma norma só deve pretender validez
quando todos os que possam ser concernidos, ou seja, todos que possam conhecê-la ou ser atingidos por ela, cheguem ou possam chegar enquanto participantes de um discurso prático, um acordo quanto à validade dessa norma. Segundo Habermas, a validade de uma norma deve ser estabelecida pela liberdade humana, consagrando a vontade, razão comunicativa requer um consenso, aqui é a letra B. É o que a gente acabou de explicar, não preciso nem ler o restante. Mas conhecimento filosófico expressa a verdade, técnica científica aumenta o poder do homem, poder político que se concentra no poder partidário. Como vocês viram aqui, é a alternativa B. Questão 2. Leia a seguir um fragmento do discurso pronunciado pelo ditador Benito Mussolini sobre o fascismo. O fascismo não crê nem na possibilidade, nem na utilidade de uma paz perpétua. Só a guerra leva ao máximo de tensão todas as energias humanas e marca com um sinal de nobreza os povos que têm a coragem de afrontá-la. Para nós, fascistas, a vida é um combate contínuo e incessante. O princípio essencial da doutrina fascista é a concepção de Estado. Tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. O indivíduo está subordinado às necessidades do Estado. E à medida que a civilização assume formas cada vez mais complexas, a liberdade do indivíduo se restringe cada vez mais. Nós representamos um princípio novo no mundo, representamos a antítese nítida, categórica, definitiva da democracia, da plutocracia, da monarquia, em suma, dos imortais princípios de 1789. Então, claramente aqui, na expressão, na fala do ditador Mussolini, o fascismo se coloca como antítese de regimes democráticos, de regimes de direitos humanos expressos na famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos consagrados pela Revolução Francesa de 1789. Vejamos então o que a questão pede, considerando o discurso de Mussolini com base no conceito de razão comunicativa. Olha só, vamos considerar o discurso de Mussolini com base no conceito de razão comunicativa. Vamos lembrar lá do acordo intersubjetivo que o Habermas propõe. Conforme o pensamento de Habermas, é correto afirmar que esse discurso representa uma ação comunicativa pautada pela interação envolvendo sujeitos no mundo da vida em busca de consenso, representa uma ação comunicativa pautada pela interação envolvendo sujeitos no mundo da vida em busca de consenso. Parece que a A e a B estão... A A e a B é uma coisa só, deram um Ctrl+C, né? Erraram aqui. C. Confirma a tese de que a razão comunicativa se funda na abertura das sociedades à crítica e ao questionamento. Opõe-se ao conceito de razão comunicativa, pois se configura como a ação impositiva de um sobre muitos. Confirma os valores democráticos de igualdade entre sujeitos e participação de todos nas decisões sobre os rumos do Estado. Gente, assim, pelo que a gente vem discutindo aqui, enfim, a gente vem expondo o discurso do Mussolini contrariamente à negação da razão comunicativa, ou seja, a imposição de um sobre todos. Então, o discurso do Mussolini opõe-se ao conceito de razão comunicativa, pois se configura como uma ação impositiva de um sobre muitos. Essa é a alternativa correta. Ok? Então, esse é o conteúdo das semanas 4 e 5. Releiam, revejam aqui o material, revejam a nossa aula também, siga lá o nosso canal no YouTube, Professor Brandão, ok? Um forte abraço e até o PET 2.